Fala, nação bugrina, tudo certo? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o de número 241, no pós-jogo desse surpreendente, eu diria, 3, Guarani 3, Sampaio Corrêa 0. Surpreendente pela elasticidade do placar, né? Mas muito esperado. Bom, primeiramente, gente, muito obrigado a todo mundo. As inscrições no canal não param de subir. E é bem legal, cara. Isso motiva muito a gente a continuar. Que obviamente que a nossa posição no campeonato às vezes desestimula muito, né? As pessoas até assistirem, discutirem. Mas essa torcida até hoje nunca negou fogo, né? E a gente continua crescendo. Isso é muito legal, muito legal. E eu agradeço demais, né? A atenção de vocês e mesmo o carinho que todo mundo tem com o canal, né? Comigo, mesmo com os meninos, quando tem a participação deles, é muito legal, tá bom? E mesmo ao vivo, quando a gente vai no estádio, encontro pessoal, é um carinho, um reconhecimento enorme. Agradeço demais, tá bom? Falar do jogo. Bom, é isso, né? Um placar clássico, 3-0. Quem vê o placar acha que foi um atropelo, um passeio. E não foi, não foi. Eu acho que o Guarani fez por merecer, sem dúvida, né? Ganhou com autoridade, sem dúvida. Jogo absolutamente importante, fundamental que vencesse, e venceu. Mas não foi uma partida exuberante do Guarani. Teve lampejos. E, por incrível que pareça, eu não digo o acaso, mas alguns fatos ajudaram para que o placar acontecesse do jeito que aconteceu. Então, era um jogo muito amarrado no primeiro tempo, com o Sampaio Corrêa tomando um pouco mais a iniciativa, um pouco mais senhor de si, sabendo o que estava fazendo no jogo, no primeiro tempo, quando aos 23, nós tivemos um pênalti. Um pênalti a favor do Guarani, marcado pelo VAR. Foi pênalti? Foi. Bateu na mão do cara? Até bateu. Mas pênalti de VAR, né? E que raramente tem nos ajudado. Raramente é a favor do Guarani. E hoje foi. Então teve um pênalti, que aos 23 minutos, Giovanni Augusto bateu mal, mas marcou 1-0. E aí, obviamente, que o Guarani joga um pouco mais de autoridade. A partir desse momento, até o fim do primeiro tempo, não acho que o Guarani jogou absolutamente, exuberantemente melhor, mas subiu um pouco, né? Jogou com um pouco mais de tranquilidade, e isso é sempre bom. Nos jogos em casa que teremos que vencer, o Guarani tem que jogar tentando marcar o gol rápido, porque isso dá tranquilidade, né? Se não tem tranquilidade, torna o jogo difícil. Então quem faz o jogo ficar fácil é o comportamento, é o futebol do Guarani. Então assim acaba o primeiro tempo, e no segundo tempo o Guarani, o jogo voltou a estar equilibrado, sem nenhuma chance até os 7 minutos, quando o Guarani marca o segundo gol, 2-0 aos 7 minutos. Uma jogada, eu não digo também casual, mas uma jogada de disputa de corpo na lateral esquerda do Guarani, com o Jamerson. O Jamerson vai além de fundo, dá tempo de olhar, cruzar, e o Yuri faz um gol de centroavante, de cabeça, com olho aberto, cabeceada de olho aberto, cabeceada de centroavante, vai muito bem, marca o gol, e a gente marca 2-0 aos 7 minutos. Aí sim, talvez tenha um lampejo, um período, uma janela onde o Guarani jogou melhor. Do segundo gol, ou seja, dos 7 minutos até os 20 minutos mais ou menos, durante uns 15 minutos, o Guarani jogou futebol consistente. O Sampaio Corrêa tinha tomado um susto ao tomar o segundo gol, e o Guarani teve chance de marcar aos 10 e teve chance de marcar aos 17. Aos 17, uma assistência do Edson Carioca. O Bruno tinha acabado de entrar, o Bruno José teve o lance na cara do gol e falhou, né? Aos 20, ó, perde um gol, estava 2-0, perde um gol feito aos 17, tá? Aos 20 do segundo tempo,
o Sampaio Corrêa faz um golaço, um chute de fora da área do tal de Lucas Araújo, marcou um chutaço de fora da área, que não foi no ângulo, mas um chute difícil, mas que o Goslinski deu uma aceitada, deu uma aceitadinha lá. Mas o VAR de novo anulou. Tinha os jogadores de impedimento e até depois fizeram a falta, mas a questão foi o impedimento. E de novo, aos 20 minutos, se o Sampaio Corrêa marca aquele gol faltando ainda meia hora de jogo, poderia complicar. Poderia complicar, porque o Sampaio Corrêa estava voltando a tomar gosto pelo jogo. Marcasse o gol daquele lá, a coisa complicaria. Mas foi anulado. Então até isso, o Guarani foi bem. E aos 26, ou seja, 6, 7 minutos depois dessa jogada, o Bruno José, que já tinha entrado, acaba brigando pela bola no meio de campo 2 vezes. Na segunda vez ele conseguiu tomar, puxa o contra-ataque, tabela com alguém que estava, se eu não me engano, o Giovanni Augusto, que estava na direita. O Giovanni Augusto volta para ele, da entrada da área, ele marca um gol. Acho que o segundo gol dele no Guarani, né? E aí a gente faz 3-0 aos 26 do segundo tempo. Um detalhe importante, no gol que nós tomamos aos 20, que foi aquele golaço, nós tivemos o lance foi na entrada da área, que me parece um problema crônico no Guarani. A proteção da frente da área. Os nossos volantes, principalmente o primeiro volante, não marca bem. A gente tem uma defesa que fica exposta, tá? Então, na segunda bola. E na segunda bola o cara marcou aquele golaço. Não coincidentemente, aos 26 marcamos 3-0. Então estava 3-0. Aos 38, lá na frente já, faltando uns 15 minutos para acabar o jogo, nem isso, eles tiveram uma outra chance com o mesmo Lucas Araújo, né? E que esse cara também chutou da cabeça da área. Então nós temos um problema ali. O Leandro Vilela, que era o primeiro volante hoje, pelo menos na grande maioria do tempo, não marca bem, não protege bem e ainda tomou amarelo hoje. Então o Guarani tem essa deficiência, nós precisamos proteger mais a cabeça da área. E era o que eu estava discutindo no pré-jogo. Com o Alvarinho lá, que como lateral direito é um 0 à esquerda, né? Desculpe o trocadilho e a brincadeira, mas como lateral direito ele não sabe jogar. Ele fica um poste parado lá e muitas vezes compondo o terceiro zagueiro, né? Então a gente fica com um time penso, só o lateral direito, o Jamerson, que está jogando muito bem, jogando boas partidas, mas está ficando manjada já isso daí. Então um time que a gente jogue contra, que feche a nossa lateral esquerda, a avenida esquerda nossa, nós vamos ter muito problema, tá? Com essa formação que nós temos hoje. Então, por que não o Alvarinho, que também é zagueiro barra volante, colocado como primeiro volante para tentar marcar, proteger um pouco melhor, e a gente colocar ou o Diogo Matheus, que voltou hoje, ficar na reserva, ou mesmo o Ramon, jogar ali na lateral, ou mesmo o Ludic, que é um cara mais agudo, ou colocar o Ludic na ponta direita com um dos laterais, a gente ter mais agressividade e ter as duas pontas, a gente ficar menos penso, a gente ficar mais equilibrado, é isso que seria interessante, tá certo? Não vi comentário ainda nenhum, não vi entrevista pós-jogo, de nada. Essa é a minha opinião desde o começo do jogo e continua depois do jogo. Bom, então nós tivemos esse perigo aos 38 e aí não teve mais nada, o Guarani ganha o jogo merecidamente, tira um pouco da pressão em cima do Guarani. O Guarani sobe um pouco na tabela, mas ainda tem jogos para acontecer. A tabela, os resultados não foram todos tão bons para a gente assim. Por exemplo, a Chape está vencendo a Pinguela agora de 1-0, que não seria bom pra gente, apesar de que quando a Pinguela perde é sempre bom, mas na prática isso não ajuda. Eu não esperava outra coisa. Nunca, eu não me lembro de a gente ter tido algum resultado que a Pinguela, que dependesse da Pinguela, que fosse favorável a gente. Então, tudo certo. Nenhuma novidade. A outra é o Vila Nova ontem, que acabou perdendo pro Grêmio, não foi uma vitória absurda, mas acabou perdendo, então a gente passa o Vila Nova. Essa é a grande boa notícia da rodada. Então a primeira boa notícia é a vitória do Guarani. A segunda boa notícia, nós passamos o Vila Nova. E a terceira boa notícia, a gente manteve uma distância para o Náutico, que é o último colocado. Ainda falta o Operário jogar e a Chape está ganhando, o Brusque ganhou do Vasco. O Brusque ganha do Vasco me remete àquela mágoa que eu tenho do mando de jogo lá contra o Vasco. Mostra que o Vasco não é nada disso.
nota que o Vasco poderia ter sido vencido se a gente não tivesse jogado empatado 0-0, mas lá na Arena Manaus, poderia ser, não, a gente não tem essa garantia. Não, mas teria que ter tentado. Esses 2 pontos faria muita falta, hoje a gente estaria com 31, fora da zona de rebaixamento. Tá? Então, se os resultados não nos ajudarem, a gente pode terminar, pelo menos, na pior das hipóteses, a gente termina em 18º, ficando a 2 pontos de sair da zona do rebaixamento. Na melhor das hipóteses, a gente termina em 17º, ficando a 2 pontos de sair do rebaixamento. Então, foi bom o resultado. Nós vamos falar de números aqui do campeonato, mas ainda a situação é muito, muito, muito difícil. O próximo jogo contra o Vila Nova é um jogo fundamental, vital. Nós não podemos perder. E se puder ganhar, sensacional. Sensacional. Mas perder vai ser um desastre. Porque é confronto direto. O Vila Nova passa a gente e a gente fica uma rodada atrás. Então vamos lá. O Guarani hoje tem, em 28 jogos no Campeonato Brasileiro da Série B, 29 pontos. São 6 vitórias apenas, 11 empates e 11 derrotas. Hoje, com os 3 gols, chegamos a 21 gols em 28 jogos. Tomamos 30 gols em 28. E temos um saldo, melhorou um pouco, mas ainda é muito ruim, -9. O aproveitamento do Guarani na Série B deste ano, 34,5%. O Mozart, que é já dentre os 3 técnicos que teve o Guarani, aquele que tem melhor aproveitamento. Ainda assim, não é bom. O aproveitamento do Mozart é de 41%. Melhor do que a média do Guarani, mas menos do que nós precisamos de agora até lá na frente. O resultado do Guarani nas últimas 10 rodadas, o aproveitamento do Guarani nas últimas 10 rodadas, nos leva a 40% de aproveitamento. O Mozart é um pouco melhor que isso. 41% de aproveitamento nas 13 últimas rodadas, tá certo? Então, nós estamos ali, o Guarani precisa jogar um pouco mais, o Guarani precisa vencer um pouco mais do que vem vencendo para poder escapar. Nós precisamos de 15 pontos, na teoria, em 10 jogos, ou seja, um aproveitamento de 50%. Estamos fazendo 41 com o Mozart, precisamos de 50%. Estamos fazendo 40% nos 10 últimos jogos, precisamos fazer 50%. O aproveitamento em média, 34,5%. Legal? O que quer dizer isso? 5 vitórias ou 4 vitórias em casa, mais 3 empates fora. Se eu pudesse escolher novamente, eu empataria, pelo menos empataria, com Vila Nova, CSA e Operário. São 3 jogos fundamentais fora que a gente não pode perder. Esse seria o ideal. Se o Guarani empatar esses 3 jogos e ganhar os 4 jogos em casa, eu tenho quase certeza que o Guarani escapa. Tem um ou outro aí pensando que o Guarani escapa não com 44, que é a minha conta, mas com 42. Com 42, o Guarani tem 29, precisaria ainda marcar 13 pontos. 13 pontos. 13 pontos são 4 vitórias e 1 empate. É mais fácil? É mais fácil. Eu acho bem improvável. A gente escapar com 42. Mas vamos avaliar então os jogos. A tabela ainda é muito difícil. Ganhamos hoje, uma ficou para trás. Faltam 10 jogos, faltam 10 rodadas, gente. 10 finais. Próximo jogo, Vila Nova fora. Depois, Operário fora. Novo Horizontino em casa. CSA fora e Londrina em casa. Os últimos 5 jogos. Ituano fora, CRB em casa, Cruzeiro fora, Bahia fora e Chape em casa. Algumas coisas, comentários. Eu sempre digo que o Guarani tem 2 jogos fora contra Cruzeiro e Bahia que eu acho que são jogos perdidos. E de fato é o que eu acho. Mas, por exemplo, hoje o Tombense está jogando com o Bahia, até agora, não sei quanto está nesse momento, mas estava ganhando de 1-0. Então é possível surpreender um Bahia? É possível surpreender um Cruzeiro? Por que não? Vila Nova, Operário e CSA é possível surpreender? Sem dúvida. Mas os 5 próximos jogos do Guarani são terríveis de importante. Muito importante. E nós precisamos fazer ponto.
com Vila Nova, Operário, CSA e ganhar Novo Horizontino e Londrina. Se a gente fizer isso, ou seja, se a gente não perder nos próximos 5 jogos, eu tenho poucas dúvidas que o Guarani escape, mas não é fácil. O fato é que antes de a gente consolidar o 3-0 hoje, a fraqueza, a vulnerabilidade, o quão o time não é bom, fica muito claro. Nós temos algumas notícias boas, não vou ser cavaleiro do apocalipse, não. Nós temos Jamerson como uma boa peça, Giovanni Augusto como uma boa peça, Yuri como uma boa surpresa, Kozlinski é uma boa peça, mas o time não é bom. O time em geral ainda não é bom, pouco criativo. O Isaac começa a melhorar um pouco, mas nós precisamos ainda melhorar mais para poder ter um pouco mais de chance. Vou partir para as notas individuais para que a gente possa encerrar. Então, o Kozlinski, eu acho que não comprometeu em nada. O gol, que eu acho que ele deu uma aceitada, foi anulado. E de resto, ele se ouve bem. Não comprometeu. Nota 5,5. Alvarinho. Eu acho que está sem função onde ele está jogando. Está realmente sem função. Então, nota 5 para o Alvarinho. Né? Não acho ele tudo isso também, tá? Mas acho nota 5. João Vitor e Derlan têm feito bons jogos. Em geral, estão seguros, estão entrosados. Eu não mexeria aí, não. 5,5 e 5,5. Jamerson, um dos melhores do time, sendo que às vezes tem uma falha ou outra. Hoje não foi o caso. 6,5 para o Jamerson, que é o líder em assistências no Guarani. Acho que fez 4, se eu não me engano, assistências no Guarani. 6,5. Leandro Vilela, na minha opinião, um dos piores do time hoje. Não foi bem, ele é uma falha no nossa cabeça de área, nota 4,5 para o Leandro Vilela, ainda tomou, não sei se tomou o terceiro amarelo, mas tomou amarelo hoje. Rodrigo Andrade, tem categoria, sabe jogar, às vezes um pouco irresponsável, mas fez boa partida hoje, acertou o Mozart de colocar ele no time de volta como titular, né? 6 para ele. 6 para ele. Giovanni Augusto, eu não tenho dúvida de que é o cara, em termos de técnica, talvez o melhor do Guarani, tá certo? É um cara que agride, bateu o pênalti, não bateu bem, mas marcou um gol, tem várias assistências, é o artilheiro do Guarani na temporada, vale aquilo que a gente está pagando por ele. Se não fosse ele, a gente estava mais apertado ainda, 6,5. Isaac, como eu falei, contra o Vasco ele fez boa partida, hoje ele não fez boa partida, não fez uma partida razoável, ele dá equilíbrio para o meio de campo. Eu gosto de Giovanni mais Isaac. Eu acho que nós estamos melhorando o meio de campo. Precisamos acertar a cabeça de área. Se a gente acertar a cabeça de área com o Rodrigo Andrade, então, um cabeça de área mais seguro, mais protetor, com o Rodrigo Andrade um pouco mais criativo e os dois meias, nós vamos ter um meio de campo mais agressivo, melhor, mais equilibrado. Tá certo? Então, Isaac, 5,5. Na frente, Yuri e Júlio César. O Júlio César é de sempre. Um cravo na ferradura. Não entendi por que entrou com ele. Né? Mas você queria o Edson Carioca? Eu acho que não tem muita diferença. Acho que é muito parecido ali. Nós não acertamos esse segundo ainda. E talvez a gente tenha 2 centroavantes. Porque o Jânison é bom jogador, machucou, provou, mas prova que é um cara de qualidade. E o Yuri não dá para reclamar dele. É um cara brigador, centroavante, marca gol de cabeça. 6,5 para o Yuri, 5 para o Júlio César. Não comprometeu, mas sempre é jogador mediano. 5. Entrou no lugar do Júlio César o Bruno José, que é aquela água que a gente conhece. Mas hoje eu tenho que dar uma nota um pouquinho melhor para o Bruno José. Além de ter marcado gol, vou dar nota 6 para ele, porque ele roubou a bola no meio de campo, foi brigador e tudo mais, mas perde muito gol, hein? Fez uma furada ali, podia ter marcado antes o gol dele, talvez, né, seria 4 e não 3, enfim, deu uma furada horrorosa, ainda não agarrou no breu, não. Edson Carioca, não comprometeu, entrou 5. Persson, ele sempre entra com uma pequena qualidade. Eu acho que ele é reserva do Rodrigo Andrade. Então, hoje ele entrou no lugar do Leandro Vilela, porque o Leandro Vilela estava com amarelado. Então, acho que foi certo. 5. Mike,
é para compor, jogador para compor. Eu não vi nada demais, ele apoia um lateralzinho pequenininho, mas que apoia razoavelmente, mas não é grande coisa no cruzamento. Jogou pouco, é difícil avaliar. Vou dar nota 5 para ele. Seu Bruno Miranda. Hoje ele tinha 20 minutos para jogar. Quase não tocou na bola, rapaz. Não toca na bola, não vi nada. Não é um jogador. Eu falei, às vezes teve uma bola que não, a bola não foi boa, mas dava para ele ter demonstrado um arranque ali. Não vi nada nesse rapaz ainda. Vai voltar para Bolívia do jeito que veio, cara. Espero que não, mas não dá. 4,5 para o Bruno Miranda. Acho que o nosso técnico foi razoável. Vou dar nota 6 para ele. Numa vitória de 3-0 não tem como contestar. E acho que é isso. Por hoje, bom. Nosso caminho ainda é muito difícil. Vamos continuar torcendo e secando para alguns resultados nos ajudarem. E próximo jogo contra o Vila Nova. Um jogo de arrebentar com os nervos. Tá bom? Gente, de novo, muito obrigado. Um bom fim de final de semana para vocês. E até a próxima no pré-jogo de Vila Nova e Guarani. Um abraço para vocês. Tchau.